Olá, sejam todos bem-vindos aqui ao A Vida Não Para. A gente começa, claro, falando de saúde aqui nesse programa. E eu já vou te avisar uma coisa, se você tem alguma questão ligada, por exemplo, à recuperação de cirurgia. Você fez uma cirurgia e você acha que a cirurgia foi mal sucedida ou foi a tua recuperação que não foi bem sucedida? Como é que foi isso? O que aconteceu? Manda pra gente, manda aqui, ó, 419-8793-6281 é o número pra gente conversar, bater papo, você trazer as tuas questões e os médicos, os fisioterapeutas que estão aqui hoje vão responder as suas perguntas. Combinado assim? Vamos começar falando então das cirurgias. Mesmo quando elas saem como tem que ser feito, tudo certinho, bonitinho, nos mínimos detalhes, o pós-operatório ele tem que ser muito bem feito também. Esse processo de recuperação, ele pode esconder sim riscos que ficam para sempre. Então, se você não tem uma boa recuperação, você vai ter um problema sério para o resto da vida. E aí, muitas pessoas acabam passando por uma segunda, uma terceira cirurgia em casos mais graves. Eu estou aqui com a Ana Carolina Padilha, que é fisioterapeuta, e ela é especialista, né, nos cuidados essenciais antes e depois da cirurgia. Tudo bem? Bem-vinda. Eu agradeço o convite, Carla. Um prazer estar aqui com vocês. Bom te receber. Para a gente começar essa conversa, existem tanto as cirurgias plásticas, que a gente sabe que o pós tem que ser também muito bem feito, senão você perde tudo aquilo que você investiu. Tempo, dinheiro e toda a tua esperança, muitas vezes, numa cirurgia plástica. Mas também tem as cirurgias, por exemplo, de saúde mesmo, né? No joelho, no tornozelo, no cotovelo, nos dedos, nas mãos, enfim. Cirurgias diversas, né, que a gente acaba fazendo. Como que tem que ser essa recuperação? Me conta. Então, Carla, é bem interessante o que você falou. Porque quando a gente fala de cirurgia plástica ou qualquer outro tipo de cirurgia, a gente está falando dos mesmos tecidos. Pele, músculo, subcutâneo, a questão óssea, que hoje as cirurgias plásticas abrangem também as questões ósseas, né? Então, toda essa recuperação, ela tem que ser especializada. Então, o que acontece? Aquela receita de bolo que a gente conhecia antigamente, os protocolos, não existem mais. Hoje a gente trabalha olhando direcionado para aquele paciente, para aquela cirurgia, de uma forma muito mais personalizada, para que a gente consiga realmente alcançar a expectativa que todo paciente almeja no seu retorno para a sua vida após a cirurgia. Certo. Uma cirurgia, assim, sem esse cuidado, o que pode acontecer? Vamos colocar aí, por exemplo, uma plástica, né? Seja uma lipoaspiração, ou seja, de repente, um lift no rosto, né? Para quem quer ficar com uma aparência mais jovem, ou para quem quer fazer uma abdominoplastia. Tem ali aquela barriguinha, teve já muitas gestações, acabou fazendo a cirurgia. Como é que tem que ser essa recuperação e esse cuidado? Porque envolve muita coisa. Envolve a mobilidade, né? Porque as pessoas normalmente elas ficam paradas, estáticas num lugar só e isso pode prejudicar muito, né? Muito. O que você falou é bem interessante. Quando a gente fala hoje de pós-operatório, aquele pós-operatório, eu trabalho há 21 anos com pós-operatório, quando a gente falava do pós-operatório, a gente via um paciente mais engessado, mais imóvel, né? Hoje ele é muito mais dinâmico, logicamente, né? Respeitando os movimentos que são autorizados conforme a fase cicatricial que ele está, né? Na fase de recuperação dele, mas hoje tem mobilidade, porque esse paciente ele é funcional, ele é móvel, né? A gente não vai ficar a vida inteira paradinho ali esperando, né, a recuperação. Então o paciente tem que ter funcionalidade, não é só a questão estética, a funcional é muito importante. Então hoje a gente trabalha até com os exercícios terapêuticos desde o início da cirurgia, do pós-operatório, para que a gente alcance essa funcionalidade no futuro. Porque eu não sei se você já escutou pacientes falarem assim, pessoas próximas falarem assim, nossa, fiz uma cirurgia de mama e até hoje eu não consigo levantar o braço, quando eu levanto dói. Sim, inclusive pessoas que passaram por câncer de mama. Exato. Hoje a gente vai trabalhar a funcionalidade, trazer essa funcionalidade de volta para o tecido através de técnicas, né, muito mais específicas, no qual a gente vai ter esse ganho de movimento. E que técnicas seriam essas? Assim, isso, hoje a gente tem que trabalhar esse deslizamento do tecido, porque a tendência da cicatrização é um tecido mais enrijecido, né? Hoje mesmo uma paciente me ligou e falou, Ana, eu tô começando a ficar dura. Eu falei, calma, é a fase cicatricial e a gente vai combater essa fase cicatricial, né? Então a gente vai fazer com que os tecidos voltem a deslizar, porque se ele não voltar a deslizar, realmente o tecido ele enrijece e não deixa mais você se movimentar. Então a gente vai estar trabalhando dessa forma. Então tem a terapia mecanomoduladora, a terapia que envolve as fáscias, os exercícios terapêuticos voltados para cirurgias. Então hoje é tudo muito mais específico, né? E assim, isso inclui o quê? Por exemplo, o movimento?
do braço, por exemplo, se for uma cirurgia de mama, o movimento do levantar e sentar, se for uma cirurgia na barriga. Além disso, massagens. Como é que funciona essa questão da drenagem? Explica pra gente. Perfeita pergunta sobre a drenagem, né? A gente por muito tempo trabalhou com a drenagem. Eu trabalhei muito tempo com drenagem, né? Hoje a gente trabalha com técnicas muito mais efetivas e otimizadas, no qual a gente conduz cicatrização. Antigamente a gente queria desinchar o paciente. Tanto que o paciente hoje chega pra gente e fala, eu quero fazer drenagem para desinchar. Mas o desinchar, a cicatrização, quando ela é conduzida perfeitamente, você vai desinchar, né? Porque o sistema linfático vai voltar a funcionar. Entendi. Hoje a gente tem que fazer a condução de cicatrização. Por que a gente hoje não utiliza a drenagem linfática como a principal ferramenta na hora do pós-operatório imediato? Porque quando o cirurgião, seja qualquer especialidade, gente, qualquer especialidade mesmo, há uma lesão do tecido, há uma lesão do sistema linfático. Então a gente fazia antigamente 20, 30, 40 atendimentos quase todos os dias, porque esse sistema estava lesionado, estava ineficiente. Hoje a gente vai trabalhar com a condução da cicatrização. Se eu consigo conduzir essa cicatrização da melhor forma possível e reabilitar esse tecido, automaticamente você vai desinchar. Mas eu também vou trabalhar as exacerbações cicatriciais, que são as fibroses, aderências, tensões sobre cicatrizes, a dificuldade de mobilidade do paciente. Então, isso tudo é envolvido hoje numa reabilitação pós-operatória. Automaticamente eu consigo um resultado mais efetivo com menos tempo. Queloide. Vamos falar da querida queloide, que é aquela cicatriz alta, grande, né? Às vezes a tua cicatrização não foi bem sucedida e ficou aquela, quase que um zíper na sua pele, não é verdade? Ficou ali aquela cicatriz, assim, alta, tipo um calombinho mesmo, e longa. Como é que a gente trata isso? Assim, claro que enquanto ela estiver, assim, naquele processo de recuperação, e essa é a minha pergunta, quanto tempo leva para essa cicatriz ainda ter mobilidade e poder diminuir? Porque tem momento que não tem mais, não, o que fazer. Então, quando a gente fala do queloide, é bem interessante. O queloide, ele é genético. Às vezes a gente não consegue combatê-lo de primeira, tá? Então, assim, muitas vezes o paciente confunde o queloide com a hipertrófica, que são cicatrizes muito parecidas e elas são exacerbadas, né? A gente chama de cicatrizes patológicas, diríamos assim. Hoje, a queloide, a gente não consegue combater ela com as técnicas, para ser bem sincera. Ela é uma questão genética, normalmente ela é genética. Tá? Se a minha mãe tem uma cicatrização assim, eu vou ter, provavelmente, meu pai... Ou o que os cirurgiões fazem? Eles olham cirurgias antigas para saber se você tem tendência a queloide ou não. Mas temos tratamento sim. Não é... Não vamos nos desesperar, temos tratamento sim. O que o cirurgião normalmente faz? Ele faz um refinamento dessa cicatriz, quando a queloide já está ali presente, ele refina essa cicatriz, automaticamente ele manda no mesmo dia você para uma radioterapia, que é uma radioterapia para cicatriz. E aí, antigamente a gente chamava de beta-terapia, mas hoje ela está mais atualizada, no qual essa radioterapia vai controlar essa exacerbação cicatricial. Entendi. Mas, falando em cicatriz, a hipertrófica, por exemplo, quando a gente fala de cicatriz, a gente tem que lembrar que tem 3 pessoas ativas no pós-operatório. O cirurgião, o fisioterapeuta e o paciente. O trabalho dos 3 em conjunto, o resultado vai ser de sucesso. A gente tem interação, vamos para nossa interação de hoje, vamos começar os trabalhos aqui. Gleibe, bem-vindo, querido, boa tarde. Em 1998, sofri um acidente de moto, tive várias fraturas, fiquei hospitalizado por vários dias. Aí a recuperação foi na base da fisioterapia no hospital. Graças a Deus deu tudo certo. Que bom. Mais uma vez, o trabalho do fisioterapeuta sendo elevado aqui. Obrigado, Gleiber. Muito obrigada, Gleibe, pela tua mensagem. E que bom que você se recuperou, né? Por mais que faça bastante tempo, a gente sabe que quando essa recuperação não é bem feita, é pro resto da vida o problema, né? Isso, o paciente vai carregar essas sequelas, né, pro resto da vida e às vezes vai causar impossibilidades na vida dele cotidiana, né? Que bom, fico muito feliz que você tenha tido a tua recuperação. Isso é bom demais, muito bom, né? E me diz uma coisa, essa questão da fisioterapia no hospital e da fisioterapia em casa, qual é a diferença? Se é que existe alguma diferença? Existe sim, né? A gente vai trabalhar com... Quando a gente pega no hospital, a gente está na fase inflamatória, que a gente chama, né? Inicial ali. Logicamente, para casa também vai estar em fase inflamatória inicial. Mas aqui a gente está pegando o momento do trauma, diríamos assim. Então, a gente consegue controlar essa cicatrização ali. Hoje, por exemplo, né? A gente tem os tapes.
né? Já ouviu falar do intraoperatório, dos tapes, aquelas faixas elásticas que são muito conhecidas até pelas questões dos atletas, né? Elas ficaram conhecidas por causa das Olimpíadas, né? Tudo. Aquelas faixas coloridas que o pessoal colocava, assim, nos músculos, né? Isso. Aquilo ali tem uma função, então. Ele tem uma função, um benefício, né? O que seria o benefício dele? É o controle do processo inflamatório. Logicamente, a gente tem outros benefícios que eles são que atraem muitos pacientes, que são as questões da questão de não ficar tão roxo, né? Porque ele controla essa formação das manchas roxas, que a gente popularmente chama de hematomas. Ele controla também a questão do inchaço. O inchaço não se expande tanto por causa do controle da força mecânica do tape. E também a questão da segurança de mobilidade, porque ele te deixa mais firminho. Se você está mais firminha, você se sente mais segura de se mover. Entendi. Mas o principal benefício mesmo é controle de processo inflamatório, que é a tua primeira fase da cicatrização. Nós temos 3 fases, teoricamente falando, né? E elas são proporcionais. Então, se eu controlo a primeira, as outras 2 vêm mais branda. Então, o tempo de recuperação cai. Então, o tape hoje reduz o tempo de pós-operatório. Então, o tape, ele serve para quê exatamente? Só para quem fez cirurgia? Ou, no caso, a gente viu nas Olimpíadas, você comentou, sobre os atletas usando para melhorar a musculatura ou, às vezes, para tirar uma dor que está sentindo. Exato. O que acontece? A minha formação inicial, né? Eu trabalho com cirurgia plástica há 21 anos, mas assim, minha formação em tape foi pela equipe do Kenzo Case, que foi o criador do tape. Que legal. Então, eu fiz a formação com ele, né? Porque inicialmente, quando ele chegou para a parte da cirurgia plástica, ele chegou assim, ainda veio com um achismo, a gente tentava né? Aí eu falei, não, vou fazer com quem criou, né? Eu fui fazer a minha base internacional, com a equipe do Kenzo Case. Quando o Kenzo Case criou, ele fazia osteopatia, e aí ele usava isso nos pacientes dele, né? Para manter o que ele ganhava na clínica por mais tempo. Sim, que legal isso. E aí a gente da cirurgia plástica achou muito interessante e a gente acabou trazendo para nós. Mas aí o que acontece? Quando você faz a tua cirurgia plástica, às vezes tem dor nas costas, por causa da postura que fica no pós-operatório. Então isso tudo a gente vai trazendo também da parte ortopédica para nós. Né? Nossa, mas a gente falando sobre a ortopedia, ele estabiliza a articulação, ele ajuda na recuperação de contraturas, ele tem um grande valor, sim, na nossa recuperação em qualquer outra área de atuação da fisioterapia. E vale a pena você que está em casa nos assistindo prestar atenção nessa conversa aqui, porque inclusive você que quer fazer uma atividade física, você que está correndo, começou a correr, está sentindo dor no joelho, esses tapes também ajudam a fazer essa contenção da musculatura do joelho, da panturrilha, a musculatura também que envolve as coxas, então também é muito usado para a prática de exercício. Fica a dica aí dos tapes. Muito obrigada, doutora, pela tua vinda aqui. Que foi um isso, prazer eu agradeço, te receber, Carla. viu? Muito obrigada, eu que agradeço o convite de coração. Muito obrigada. E tá convidada a voltar, viu? Ai, muito obrigada, voltarei. Muito bem, você que tá me assistindo em casa e tá nesse assunto aqui, ó. Às vezes você passou por alguma situação e tem uma dor, tem um desconforto e você conta com o teu colchão para dormir bem. Mas aí o teu colchão não tá daqueles melhores, né? Daí vem o Johnny com o recado. É isso mesmo. Olá, tudo bem? Tudo bem com você de casa? Exatamente. Eu vim aqui para trazer a solução para as suas noites mal dormidas. Sim, você que vem sofrendo há um certo tempo, quando acorda percebe que a noite já não foi agradável, tá com aquela dorzinha aqui, dorzinha ali, dor na coluna, ou a circulação não tá funcionando direito, presta atenção no seu colchão. Ele tem mais do que 2 anos, aí ele pode estar vencido. Colchões a partir de 2, 3 anos de uso começam a apresentar deformação, afundamentos, problema com ácaros, fungos, bactérias e uma série de outros problemas que podem lhe causar. Eu trago aqui a solução para as noites mal dormidas, que é o colchão da Nippon Prime, já referência em todo o Brasil. Você já conhece a Nippon Prime há quase 20 anos no mercado e ela traz para você sempre colchões especiais, personalizados de acordo com a sua necessidade. São até 18 tecnologias, entre elas vibroterapia, terapia magnética, infravermelho longo, colchões que fazem aquela massagem especial juntamente com a energia bioquântica, cromoterapia, tudo isso no que a gente chama de aparelho terapêutico em forma de colchão. E são 10 anos de garantia nesse produto que é extremamente necessário para a vida humana, para todos nós, para ter uma qualidade de vida. O colchão é o item mais importante da sua casa, é o móvel mais importante. Então eu convido você a ligar a partir de agora, 0800 089 8989 0800 089 8989 para garantir essa super promoção. Hoje, gente, para as 30 primeiras ligações, a partir de agora, corre, liga, vai ficar registrado no nosso sistema. Vai levar de brinde na compra do seu colchão Nippon Prime
Box baú de brinde na compra do colchão Nippon Prime, 2 travesseiros magnéticos, tem condição especial para você, meu amigo aposentado, pensionista do INSS, tem plano facilitado, muito facilitado para você poder adquirir. E quem quer pagar à vista ou quer pagar no cartão de crédito, até 50% de desconto, mas tem que correr e ligar, 0800 089 8989, telefone do colchão da sua saúde, colchão Nippon Prime, isso aí. Valeu, Johnny. Gente, é o seguinte, Curitiba celebra neste ano os 65 anos das novenas da Mãe do Perpétuo Socorro. É uma tradição que une fé, cultura e solidariedade. Isso acontece desde 1960. E elas são realizadas todas as quartas-feiras. E essas novenas que vocês estão vendo aí, as imagens, reúnem cerca de 35 mil pessoas toda a semana no santuário aí da padroeira. E amanhã vai ser comemorado, né, esse ano 65 da Festa da Mãe do Perpétuo Socorro, com uma programação mega especial. Você que está aqui na nossa região, você que vive em Curitiba ou próximo aqui da gente, serão missas ao longo do dia, serão várias missas inclusive, vai ter a procissão luminosa. Então, presta bem atenção, celebre esse momento de muita fé lá no santuário do Perpétuo Socorro, tá bom? Fica aqui esse convite mega especial. Agora é o seguinte, este rapaz saiu de uma temperatura de 26, 27 graus e chegou em Curitiba com 5 graus positivos ainda. Ele fugiu do -1 ontem. Dudu do acordeon, bem-vindo, querido. Olá, Carla, boa tarde, obrigado pelo convite. Pois é, lá estava quente, vim pro frio, mas vamos tocar forró para poder esquentar aqui também. Pra esquentar, e eu falei, ele tá de camiseta. Eu aqui toda de casaco, ele de camiseta. Eu falei, não deve estar sentindo frio, mas tá com frio. Tô com frio. Os dedos chegam a estar bem duros assim, a voz ainda aquecendo. Mas estou muito feliz de estar aqui no seu programa. Que coisa Agradecer boa. O convite para poder mostrar um pouco do nosso forró para todo mundo. E a gente não podia deixar ele embora de jeito nenhum sem chegar aqui e fazer essa festa com a gente. A gente vai para o intervalo em grande estilo, com música. E depois a gente volta com ele para descobrir um pouco dessa história, um pouco da vida dele e desta maravilha que está aqui. Simbora. Todo mundo diz que Deus é brasileiro, então vamos lá, meu povo, planta paz no mundo inteiro. Todo mundo diz que Deus é brasileiro, então vamos lá, meu povo, planta paz no mundo inteiro. Tirar do coração o mal, a raiva angustiado. Vamos plantar bondade pra depois colher o amor. Tirar do coração o mal, a raiva angustiado. Vamos plantar bondade pra depois colher o amor. Eu faço a minha parte cantando meu forró, um shotzinho do bem, não tem coisa melhor. Então venha comigo, abra o coração, chame seu amigo e cante esta canção. Todo mundo diz que Deus é brasileiro, então vamos lá, meu povo, planta paz no mundo inteiro. Todo mundo diz que Deus é brasileiro, então vamos lá, meu povo, planta paz no mundo inteiro. Tirar do coração o mal, a raiva angustiado. Vamos plantar bondade pra depois colher o amor. Tirar do coração o mal. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Agora você já pode também mandar mensagem pra gente, para participar do nosso programa a partir de agora. Mais uma entrevista especial. O nosso telefone vai ficar aqui no rodapé da tela, aberto para que você envie as suas questões, tá? 419-8793-6281. E o tema agora é o seguinte: o Brasil tem se tornado o destino de milhares de pessoas em busca de oportunidades. Não é só dos nossos vizinhos, não. Tem muito gringo. Quando eu digo gringo, o pessoal lá, os americanos, os canadenses, né, os europeus, estão chegando por aqui e estão se sentindo em casa, né? E a gente gosta que se sintam mesmo, né? A gente percebe isso, que é muito diferente do brasileiro quando sai do Brasil, que não se sente em casa, e pessoas de outros países fazem questão que o brasileiro não se sinta em casa. A gente percebe muito isso, né? Mas aí, a questão é a seguinte: as pessoas precisam do direito de serem humanos e o direito de recomeçar, certo?
Essa nova etapa ela é marcada por muitos desafios, entre eles a regularização documental. Quer dizer, para que essas pessoas tenham acesso a serviços públicos que são essenciais, assim como nós, brasileiros, também temos direito. Para a gente entender um pouquinho sobre essa legislação que garante os direitos aos imigrantes também, a gente vai conversar com a doutora Giovana Sartório, que está aqui com a gente. Tudo bem, doutora? Bem-vinda mais uma vez. Tudo bom? Boa tarde, Carla. E é bom, assim, que eu tenho muito orgulho de dizer que eu sou brasileira e de que a gente vive num país que acolhe as pessoas, porque eu acho que não tem nada pior do que você às vezes pensar que, não, meu país não deve acolher os outros, meu país tem que cuidar do povo, né, que já está aqui. O que deveria acontecer com todo mundo. Só que a partir do momento em que você vê uma guerra acontecendo num outro país e você se põe no lugar dessas pessoas que estão ali morrendo, passando fome, frio, machucadas, a gente começa a pensar, puxa vida, e se fosse aqui no Brasil, como é que ia ser? Para onde a gente ia? Né? O Brasil é um país que acolhe as pessoas. Como é que funciona isso na prática, assim, para quem vem para cá? Nós somos mesmo muito privilegiados, né, Carla? Tem aquela música que nós somos um país abençoado por Deus e bonito por natureza, né? É bem isso. E nós realmente, às vezes, não somos tão bem recebidos lá fora. E eu acho que o mundo hoje está globalizado, né? As pessoas querem circular, buscar boas oportunidades. E é importante, o governo federal ele dispõe muita informação na internet para como que esses imigrantes podem chegar aqui no Brasil e se regularizar. Então eu gosto sempre, no atendimento dos meus clientes, recomendar, primeiro passo, tirar um CPF. Né? Porque com o CPF você já consegue tomar algumas providências, né? De abrir uma conta. Ser visto como cidadão. Exatamente, né? Exatamente. E outro passo que eu diria que é concomitante, não é nem primeiro nem só segundo, mas é tirar o registro de estrangeiro na Polícia Federal, que é o CRNM, que era um antigo RNE, junto à Polícia Federal. Então, esse documento é que vai lhe dar os direitos de obter uma carteira de trabalho, tirar a CNH, né? Todos esses direitos extensos, né? Que não só ser beneficiário pelo SUS, por exemplo, que é um benefício enorme e maravilhoso que nós temos aqui no Brasil, mas também que a pessoa possa ter uma vida, começar a procurar trabalho e dirigir também, né? Para isso tudo a gente precisa de documento. Tem uma certa burocracia, né, Carla? Sim, o CPF ele te garante tudo. Ele te garante direito à saúde, ele te garante direito à CNH, ele te garante direito a contas, como você citou, ao emprego registrado. Se você for fazer um trabalho PJ, você obviamente vai precisar de um CNPJ. Mas assim, se você for fazer um trabalho onde você vai estar registrado, que é uma parte muito boa, a gente estava falando exatamente disso, né? Que o ser CLT é maravilhoso. Sim. E só quando você deixa de ser CLT e vira PJ que você sabe o quanto é valioso, né? Você ser CLT é que a gente acaba dando valor, né? Exatamente. E o que é importante ter esse CRNM? A gente chama ele de RG do estrangeiro, né? O CPF é para as questões tributárias, financeiras, mas o RG do estrangeiro, que é o CRNM. E também com base nesse documento do estrangeiro é que passa a se contar prazo e tempo para conseguir a nacionalidade. Que muitas pessoas almejam ter a nacionalidade brasileira, né? Dizem, inclusive, até por aí que o nosso passaporte é um dos mais bem vistos no mundo, né? Que tem muito, muito bom trânsito. Então, essa regularização, Carla, ela precisa ser feita em até 90 dias da data da entrada desse estrangeiro no Brasil. E o que é importante trazer aqui, pessoal, que o estrangeiro, né, o imigrante, ele não vem só às vezes porque ele quer, né, porque ele quer se reunir à família ou porque ele está buscando novas oportunidades de trabalho. Muitas vezes ele vem por motivo de guerra. E nós temos visto uma escalada na guerra no mundo muito triste nos últimos anos, né, Carla? É muito triste, né? Principalmente de um ano para cá. Então são pessoas que estão sendo perseguidas politicamente, ou pessoas que não têm mais condições de morar no seu país porque perderam absolutamente tudo, tiveram a casa bombardeada, não tem mais acesso a alimento. Na Venezuela a gente vê muito isso, né? Muito. Quer dizer, imagina você pagar R$5.000 num pão.
É o que está acontecendo lá. Sim. Né? É assim, uma coisa absurda, os juros, é uma inflação horrorosa, uma coisa assim que a gente viu isso antes do real aqui no Brasil, há muitos e muitos anos a gente viu essa loucura econômica, e é o que está acontecendo, eles não têm dinheiro para comer. Né? Eles trabalham o mês inteiro para comprar um litro de leite, uma lata de óleo, e é uma coisa assim fora de qualquer cogitação de normalidade, né? Sim, e muitas vezes defendem né? Aqui no Brasil a gente às vezes vê tanta animosidade por causa de política, né? Uma briga, saio do grupo e tal. Mas em alguns outros países não, as pessoas morrem por terem opiniões políticas divergentes daquela que tem de quem está no poder. Então, o Brasil ele recebe muitas pessoas, muitos imigrantes que buscam asilo político. E existe um comitê do Ministério da Justiça específico, tá, pessoal? Então, é importante que você busque os órgãos adequados para pedir ou asilo político, não é? Ou um refúgio por outro motivo, né? Por guerra. Sim. Existem os locais corretos. Tem interação, vamos lá, vamos ver quem está aqui com a gente. Pode colocar aqui na tela, Célio Silva, bem-vindo. Boa tarde, eles são de outra nação, mas nós somos todos filhos de Deus. As políticas públicas devem estar voltadas para o auxílio, o acolhimento e, acima de tudo, ofertar uma vida digna. Eu acho que esse é um ponto, hein, Célio? Muito obrigada pela tua opinião, pela tua mensagem. É exatamente isso. O ser humano, todos nós somos iguais. A gente não tem diferença alguma. A gente sofre, a gente chora, a gente tem fome. Enfim, Deus nos criou, né? E a gente passa por situações, muitas vezes, na vida que somam, mas muitas vezes essa soma vem a grandes custos, né? Que é o sofrimento. E aí, a dignidade. Eu acho que esse é o principal ponto que o Célio colocou, né? Ter uma vida digna. A gente viu já há 3 anos a guerra entre Rússia e Ucrânia, né? A Ucrânia devastada. E a gente está vendo agora uma outra situação entre Israel e Irã. E aí a gente fica pensando, se isso continuar, o nosso país, ele não vai entrar nessa briga. Ninguém vai jogar uma bomba aqui, né? É o que pelo menos eu imagino, mas nós vamos continuar sendo território para receber as pessoas. Sim. Só que daí vai vir gente, muita gente, num nível assim que a gente não está imaginando. O que pode acontecer com o país aqui para frente, se isso continuar? Realmente. E essas pessoas não terem para onde ir? Sim, nós temos, né, nós já vimos na Itália as crises imigratórias, já vimos aqui no norte do país também, né, em virtude da Venezuela, e os estados precisam estar preparados para receber todos esses imigrantes, né, Carla? E são feitos normalmente mutirões para auxílio, né, para ajudar a encontrar emprego, para ajudar a fazer essa regularização, porque realmente, às vezes, nós não estamos tão bem preparados para receber muitas pessoas de uma vez só, né? Acho um pouquinho difícil que essa guerra nos atinja com relação à imigração a curto prazo, né? Porque ainda estamos longe, né? Nossas fronteiras aqui já receberam muitos imigrantes recentemente, então acho que para lá está um pouquinho distante ainda. Mas nós temos que nos organizar, porque isso pode acontecer, Carla. E não sei te dizer que se a gente está preparado. A gente fica pensando assim, o que pode acontecer, né? Se às vezes a pessoa já está reclamando agora que não tem emprego. Eu acho que emprego até tem. O que está faltando mesmo é que as pessoas elas coloquem a mão na consciência e percebam, puxa vida, se tem... Aí tem oferta de trabalho, né? Às vezes a gente escolhe demais e acaba não conseguindo nada. Sim. Aí quem vem de fora tá disposto e sujeito a fazer qualquer coisa, porque precisa recomeçar. É verdade. E você sabe que quando as pessoas vêm para cá, para o Brasil, trabalhar, isso é uma informação importante, né, da lei de 2017, é que o estrangeiro que vem para trabalhar, não que está vindo refugiado, né, mas o que está vindo para trabalhar, a empresa que está trazendo tem que comprovar por que essa empresa está trazendo alguém de fora, né? Porque nós temos também a nossa crise de desemprego, muitas vezes agora andou melhorando, mas temos, né, muitas crises até para cidadãos brasileiros arranjarem emprego. Então, quando você traz alguém para trabalhar de fora, você tem que explicar o porquê que essa pessoa está vindo, qual a qualificação, qual é o diferencial que ela tem que outras pessoas aqui no país não têm. Porque você não está usando mão de obra local, né? Local, exatamente. Então, você veja, né, se já tem essa regra para trazer alguém de fora, vocês imaginem como é vir alguém que não está organizado, né, para isso, não vem com um convite de trabalho. Então, realmente é um assunto
muito delicado de políticas públicas, Carla. Tem mais uma interação, vamos lá. Quem está mandando mensagem? Célia Maria, querida, bem-vinda. Olá, Carla. O nosso país é realmente muito acolhedor. Os imigrantes são muito respeitados. Pena que nós, brasileiros, não temos esse mesmo acolhimento lá fora. Infelizmente. A gente percebe muito isso. E sabe, eu tenho um grande amigo que mora em Portugal e ele entrou em contato comigo e ele falou assim, há alguns anos, na pandemia, né, ali naquela situação, nós fomos invadidos, né, aqui em Portugal por brasileiros. Ele é brasileiro, tá, gente? E assim, veio uma quantidade enorme de brasileiros para cá, porque a língua é muito parecida, né, e assim as pessoas viram enfim, um futuro, né? Só que ele falou o seguinte, os brasileiros aqui trabalham e agora agora eles estão sendo invadidos de novo, só que pelo povo em algumas regiões da África e de algumas regiões da Arábia Saudita. E aí, eles estão percebendo o quanto os brasileiros são bons. Ele me falou exatamente isso, porque aqui os brasileiros vêm e trabalham, né? Coisa que a gente percebe que não acontece em outras culturas. Então, eles também estão sofrendo agora com isso. Sim, Portugal tem essa facilidade, né, por ser uma língua parecida, um país irmão, uma língua parecida. Então, nós temos acordo de amizade, né, vamos dizer assim, entre Brasil e Portugal, que facilitam um pouquinho esse trânsito e até os pedidos de nacionalidade, o tempo é mais curto. Enquanto nós temos prazos de 5, 15, 10 anos, para Portugal e Brasil diminui bastante, 1 ano, 3 anos. Então, realmente, e apesar de ser bem longe, né, Carla? Exatamente. Não é barato ir para Portugal, mas tem essa ida e vinda muito grande entre nossos dois países aí. Doutora, muito, muito obrigada pela tua vinda aqui. Acho que foi um tema legal para a gente abordar. O quanto a gente precisa abrir os olhos para o problema alheio, abrir os olhos e se colocar no lugar de outras pessoas, porque ninguém deixa seu país porque está com vontade de ir embora, né? Eu acho que não é mudar de bairro, é mudar de país, é uma outra realidade. E a gente tem que acolher, sim, as pessoas. A gente tem que pensar, o que eu gostaria que fizessem comigo se eu tivesse que ir embora do Brasil? Né? A gente tem que tratar as pessoas como a gente quer ser tratado também. Muito obrigada. Eu que agradeço, Carla. Eu acho que o nosso trabalho aqui é justamente prestar informação para que as pessoas busquem tirar a documentação também e ficarem regulares. Sim. É difícil, dá trabalho, mas é muito importante. Não deixem, né? Você que está vindo de fora, não deixe de regularizar a sua situação. Muito obrigada, doutora. Obrigada, mais uma vez, Carla. Prazer te receber. E agora vamos de saúde, minha gente. Vamos com um recadinho da Ellen, porque ela vem falando da silenciosa diabetes. Você sabia que o diabético pode triplicar a chance de ter problemas cardíacos? Diabetes não controlada é muito perigosa e pode trazer consequências irreversíveis ao seu organismo. O excesso de açúcar no sangue lesa órgãos e principalmente as artérias. E segundo o Ministério da Saúde, uma pessoa com diabetes aumenta mais de 60% as chances de ter perda de visão, sua pressão arterial sobe e os sintomas aumentam. O cansaço, sonolência, fraqueza e aumento das dores surgem. Formigamentos nos pés, nas mãos são bem frequentes. O que você precisa fazer é baixar o açúcar no sangue e muitas vezes não consegue mesmo tomando os medicamentos certinhos, não é verdade? O glicotrate é a cápsula inimiga do açúcar e vai fazer o seu pâncreas trabalhar para diminuir a glicose. Diminui os sintomas terríveis que a diabetes causa. Glicotrate é orgânico, não tem contraindicação e os vários depoimentos dos clientes satisfeitos comprovam reduções efetivas. Baixam de 300 para menos de 100 a glicemia. Conseguem sarar feridas que não cicatrizavam por causa da doença. Sentem ânimo e disposição. As dores diminuem. Os formigamentos vão embora. Use e sinta a diferença na sua qualidade de vida. Apenas uma cápsula por dia e nós temos a versão em gotas que cai na hora na sua corrente sanguínea e já começa o processo de limpeza do seu corpo. Ligando agora, você vai ganhar um pote para 4 meses de tratamento. São 120 cápsulas de presente, mas a promoção só vale para os próximos 5 minutos. 0800 555 5123. Ligue e ganhe 120 cápsulas do Glicotrate. Peça direto do laboratório e garanta um super desconto no seu kit, parcelado e sem juros. 0800 555 5123. 0800 555 5123. Muito bom. Agora é o seguinte, chega aqui comigo. Você sabe o que acontece com o leite quando ele sai lá
do ubre da vaca e chega até a tua mesa, tem todo um processo, né? E tem produtos que vão se fazendo pelo caminho, como queijo, iogurte, né? O requeijão, o rei do queijo, o rei queijão, né? E aí a gente vai para Minas Gerais conferir essa maravilha. Você quer saber comigo como é que funciona esse processo da produção de leite? Michele Pacheco tem essa dica. O Brasil está entre os maiores produtores de leite do mundo, com uma produção anual acima de 34 bilhões de litros. O estado de Minas Gerais lidera a produção nacional, seguido por Paraná e Rio Grande do Sul. Os produtores de leite se concentram principalmente nas regiões Sudeste, Sul e Nordeste do Brasil. E um detalhe importante é que a maioria produz em pequenas e médias propriedades. Por isso, a tecnologia é essencial para aumentar a produtividade e melhorar a qualidade do produto. A Embrapa Gado de Leite tem avançado muito nesse setor. Na unidade de Juiz de Fora funciona a vitrine de tecnologia do leite, que resume a cadeia produtiva. Denis é o chefe-geral da Embrapa Gado de Leite e destaca os avanços dos últimos anos. Eu acho que a gente pode destacar a questão da evolução tecnológica, né? De como é que a ciência proporcionou aí diversos avanços que chegaram ao campo em termos de produtividade, genética, manejo desses animais, o bem-estar, a questão das instalações, a própria questão de sanidade. Isso se traduziu em ganhos de produtividade para a cadeia. Então a gente tinha 17 milhões de vacas naquela época, hoje a gente produz esse 3 vezes mais leite com 16 milhões de vacas ordenhadas, graças a esse avanço tecnológico dentro das fazendas. A produção leiteira ainda enfrenta desafios. Eu acho que um grande desafio que a gente podia destacar é justamente como é que a gente faz para que essa tecnologia ela chegue cada vez mais ao campo de uma forma mais disseminada, principalmente para aquele pequeno produtor. A gente tem diversos estudos aí mostrando que a questão da escala de produção ela é importante, mas ela não é determinante. E para que a gente possa aumentar a eficiência dessas propriedades, é fundamental que a gente consiga superar esse desafio de levar essa tecnologia disponível para todos esses produtores. Para agregar valor ao leite, Gabriela apostou na produção de queijos maturados na zona da Mata Mineira, onde eles não são tradicionais. Os produtos têm conquistado prêmios no Brasil e no exterior. Não é à toa que a gente não é especialista em maturação. Tem a ver muito com o nosso clima, né, com toda a nossa região. Mas com a tecnologia já é possível a gente maturar e dar qualidade e conseguir direcionar para onde a gente quer. E é isso que eu vim fazer aqui, mostrar que é possível e, obviamente, agregar valor, porque a maturação agrega valor, então você passa, né, a colocar um valor no teu produto completamente diferente do valor do teu litro de leite. Delícia! Fazer o caminho do queijo em Minas, que tal? Coisa boa, né? Passear pelo Brasil. E às vezes você tá sem tempo de passear, a gente leva vocês para passear aqui junto com a gente. Agora vamos de convite para você que tá aí do outro lado. Venha passar 24 horas com a gente em oração, em meditação, em escuta da palavra de Deus. Isso tudo vai acontecer aqui no Santuário Nossa Senhora de Guadalupe e Jesus das Santas Chagas. Venha viver esse momento de muita fé. Momento forte, com pregações, música, vai ter Santa Missa, adoração e serão 24 horas de muito amor dedicado a você. Começa no dia 28 de junho, às 19 horas, com a celebração da Santa Missa e encerra no domingo, literalmente 24 horas depois, tá? Prepara teu coração, traz a família e venha participar desse encontro assim transformador. Ah, Carla, mas tá frio. Traz cobertor, ué, não é verdade? A gente dá um jeito aqui, todo mundo vai ficar quentinho e claro, a gente vai se reunir junto com vocês, tá? Fica aqui a dica para você participar desse momento lindo junto com a gente. Agora, chega aqui. Vamos de música? Vamos? Perguntei para ele aqui. Vem cá, Dudu. Falei, alguém te avisou que estava frio aqui em Curitiba? Eu imaginei, mas não sabia que estava tão frio, né? Pois é, ninguém avisou, mas ele imaginou. Aí, é o seguinte, ele tá de camiseta. Mas ele falou, não, eu tô com frio, mas eu preciso mostrar meu look junino. Isso. Né, ora, xadrezinho, aqui. Coisa linda. Daqui a pouco a gente vai bater um papo com ele, mas vamos de música, então. Vambora.
Eu esse ano vou me embora pro sertão pra dançar pelo São João, farrear com mais de 1000. Ver os velhotes atirar de granadeiro e a moçada no terreiro atira fogo sem fuzil. E a meninada brincar de ané, pamonha e café sempre na mesa. E as moreninhas pra se vir com alegria, quando for no outro dia tem puxada com cerveja. Segura o forró. Eu esse ano vou me embora. Dança que se esquenta, né? Farrear com mais de 1000. Ver os velhotes atirar de granadeiro e a moçada no terreiro atira fogo sem fuzil. E a meninada brincar de ané, pamonha e café sempre na mesa. E as moreninhas pra se vir com alegria, quando for no outro dia tem puxada com cerveja. É intervalo, é rapidinho, a gente volta já. Deseja te encontrar como a terra seca anseia pela chuva, vem me saciar, pois eu descobri que aqui é o meu lugar. E o meu coração deseja te encontrar como a terra seca anseia pela chuva, vem me saciar, pois eu descobri que aqui é o meu lugar. Lindo! Bom demais, né? Espero que a sua tarde esteja tão linda quanto a nossa aqui. A gente está curtindo esse som delicioso do Dudu, do acordeon. Bem, acordeon, sanfona, gaita aqui no sul, como você disse, é tudo a mesma coisa. É tudo a mesma coisa, só mais a questão regional, né? No sul é chamado de gaita, no nordeste mais sanfona, no geral mais acordeon. Mas tem uma curiosidade, tem um instrumento lá na Europa, que é um instrumento medieval, que é chamado lavielle, que também é chamado de sanfona. Ah, é? Isso. Aí é apenas essa curiosidade, mas assim, aqui no Brasil, acordeon, sanfona, gaita, né? Aqui no sul é mais gaita. É tudo a mesma coisa. E como é que esse instrumento chegou na tua vida? Como é que foi isso? Pois é, eu comecei tocando teclado na igreja, inclusive no grupo da terceira idade da minha avó, lá na Ibiribeira, no Recife, né? Eu sou de Recife. E aí, quando eu completei 16 anos, mais ou menos, eu fui pro interior da minha mãe, uma cidade chamada Aliança. E lá o tio dela tocava acordeon, né? E eu disse, vou aprender a tocar, viu? Então ele aprende, rapaz, mas esses botãozinhos pretos aqui é difícil. Eu disse, não, é fácil e tal. E aí juntou também com a minha família paterna, que o meu tio é um tio comediante lá de Caruaru, né? E aí ele também cantava forró. Então, eu sempre fui apaixonado pela cultura nordestina, pelo forró, pelo frevo, né? Então, eu acho que uniu, né? A minha paixão, uniu a genética. E aí, eu fui apresentado a esse instrumento que eu acho lindo, né? Que fica bem coladinho no corpo, bem pertinho do coração. E eu acho que pulsa junto, né? Com o ritmo. E sinto-me privilegiado, né? De poder mostrar nossa cultura e também apresentar junto com a minha fé, junto com a minha religião. Pois é, e essa porque assim, você já percebeu, a gente já percebeu também que a tua avó tem uma influência muito forte, né, sobre você, né, os avós da gente tem isso. A religiosidade, a tua fé também começou na família? Como é que foi isso? Também começou, né, eu cresci na igreja católica, né, a minha avó passou para minha mãe, passou para mim, quero futuramente passar para os meus filhos também, né, toda a nossa doutrina, toda a nossa fé, toda a nossa espiritualidade, tudo que a gente acredita. Então eu acho que as famílias devem justamente, né, passar as coisas de Deus, né, para os seus filhos, netos, bisnetos, e passou isso também para mim.
E o que você espera, assim, hoje? Porque, assim, você viaja por muitos cantos, levando a tua música e levando, claro, a tua fé junto. E aí, você, desses lugares todos por onde você passa, o que mais te emociona quando você vê teu público ali? Olha, eu tenho o nosso show católico e também eu tenho o nosso show cultural. Porém, a gente sempre fala de Deus também no nosso show cultural. E eu sempre digo que é mais difícil você falar sobre Deus para quem não está preparado para ouvir, né? Então, a gente está lá no nosso show cultural e, vou cantar aqui Tudo é do Pai. Vou cantar aqui músicas para Deus. Então, as pessoas ficam assim, mas elas com certeza são tocadas, né, de alguma forma. E recentemente a gente fez um show lá no interior do Pernambuco, onde tiveram algumas pessoas que não sabiam que a gente ia fazer o nosso show católico. E essa era, Dudu, a gente foi lá, a gente ficou sentado lá num bar, a gente tinha comprado cerveja para curtir teu show, mas aí começou o teu show católico. E eu fiz, não, peraí, tem alguma coisa que eu não sabia que ia acontecer. Então, dispensou lá a bebida e foi louvar o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, assim, eu acho que é emocionante a gente poder tocar nas pessoas com a nossa verdade. E a minha verdade tem o segmento cultural e também, óbvio, tem a parte religiosa. Eu fico muito feliz de conseguir unir essas duas coisas, né, importantes na minha vida, no meu trabalho, e passar essa minha verdade para as pessoas. E como é que é para vir para o Sul numa época de tanta festa no Nordeste? Porque é São João, é São Pedro, é Santo Antônio, tudo quanto é santo fazendo festa por lá. Me conta. Isso, eu cheguei ontem aqui e já tô voltando hoje, justamente para não perder os shows lá. Não é só para fugir do frio, não, viu, gente? É para aproveitar os shows, Isso, né? esse mês agora, quando terminar o mês, a gente vai fazer somados 25 shows. No mês? Isso, no mês. Meu Deus. Então, por isso que eu tô com esse aspecto um pouco cansado também, né? Porque a gente viaja, a gente não dorme tão bem, não é? Mas, assim, graças a Deus, a gente completa 25 shows desse mês. Agora, em julho, tem mais 17, não é? Então, a gente tá muito feliz de estar aí trabalhando, de estar levando a música tanto por dançar, né, o forró, como também louvar o nosso Senhor Jesus Cristo, nos nossos shows católicos também, a Nossa Senhora. E a gente faz o que a gente fez no início desse bloco, né? Pega também as canções religiosas, coloca no ritmo de forró. Justamente, Santo Agostinho dizia, né? Quem canta, reza 2 vezes. Então, quem canta e dança, eu acho que reza mais vezes. A gente tá aí já, final de ano, a gente completa 20 anos de carreira. E eu me sinto abençoado de estar aí evangelizando e colocando o povo também para louvar e para dançar também. Que coisa boa! Você fica aqui comigo, então. Vamos aqui. Vamos para os nossos momentos aqui no programa. E daqui a pouquinho a gente volta com mais música e mais bate-papo e conversa. Vamos conversar com o Luquinhas, porque ele tem recado pra gente. Isso, Carlinha, boa tarde para você. Excelente tarde para você que está em casa. Recadinho importante que eu sei que é do seu interesse, porque vai te ajudar a cuidar da sua saúde. Eu trago para você o magnésio quelato, sempre aqui, todos os dias, trazendo essa dica importante para você que está sofrendo com insônia, com cansaço excessivo. Hoje eu quero te ajudar a dormir melhor, recuperar suas noites de sono e, claro, poder ter um dia com muito mais disposição, melhorar o seu bem-estar. É saúde garantida para você. Hoje, com desconto especial no 0800 591 8773. Esse é o telefone para você ligar. Pedir o seu magnésio quelato, lembrando que ele estimula o equilíbrio da melatonina, o hormônio responsável pelo sono, por você conseguir relaxar, conseguir ter aquele sono tranquilo à noite e recarregar as forças, encher a bateria ali, não é só o celular e aparelho que precisa de bateria 100% não. A gente precisa também, não é? Precisa tirar o dia de letra, fazer nossas atividades, afazeres em casa, precisamos estar com o corpo cuidado, a saúde em dia para isso. E o magnésio quelato te ajuda. É só você ligar no 0800 591 8773 e para te ajudar, vou te presentear hoje. Os 50 primeiros, além de levar o nosso seca-barriga e o nosso cálcio, vai ganhar de presente esse rádio retrô, é fantástico. Além de continuar ligadinho na programação da TV, vai ligar também na programação do rádio, em 0800 591 8773. E o melhor de tudo é que o primeiro pagamento é lá para o dia 20 de agosto, não vai pagar nada agora, tá? Fica tranquilo, lá para agosto é que você começa a pagar, mas tem que ligar
agora, tomar atitude, cuidar da sua saúde com magnésio quelato. 0800 591 8773, o telefone, você ligando agora, além do desconto do presente, garante a sua saúde de volta. Liga 0800 591 8773. Valeu, Luquinhas. Muito obrigada. Gente, eu tenho um convite especial para você que está nos assistindo. Amanhã, às 3h30 da tarde, você não pode perder esse especial de 5 anos do programa A Vida em Foco aqui na TV Evangelizar. Nesse episódio, que vai ser aberto ao público, vocês podem participar. É um episódio comemorativo desses 5 anos. A Carol Tormena vai receber o padre Reginaldo Manzotti para um encontro, assim, emocionante, repleto de partilhas, né? De momentos inspiradores, de muita fé, de muita vida e de conversa boa. E o melhor, você também pode participar, viu, gente? É só vir presencialmente aqui no Auditório Jesus das Santas Chagas para viver esse momento aqui junto com a gente, tá? A partir das 3h30 da tarde, ao vivo, para todo o Brasil. Muito bem, agora é o seguinte, Dudu. A gente vai encerrar com música e você que está aí do outro lado vai levantar da onde você está, aumenta o volume da TV, porque a gente vai encerrar o programa em grande estilo com o Dudu aqui. Eu sei que o Dudu, você tem mais alguns compromissos hoje aqui na cidade. E daí você já está indo embora de novo, né? Já estamos voltando hoje à noite para Recife e amanhã já tem show, sábado, domingo. Quem puder, já segue aí Dudu do Acordeon no Instagram, no YouTube Dudu do Acordeon Oficial para poder acompanhar a gente. É isso aí, acompanhar gente boa, gente que fala de amor, fala de fé e toca brilhantemente, né? Muito obrigada a você de casa, um beijo no seu coração. A gente encerra agora o programa, claro, com ele. Dudu, muito obrigada e que Deus abençoe teu caminho. Obrigado você, Carla, parabéns pelo programa. Quero agradecer o convite e vamos embora tocar forró pro povo dançar. Arrasta o sofá e vamos dançar. É isso aí, vamos lá. A fogueira tá queimando em homenagem a São João. O forró já começou. Vamos, gente, rapapé nesse salão. A fogueira tá queimando em homenagem a São João. O forró já começou. Vamos, gente, rapapé nesse salão. Dança Joaquim com Zabé, Luiz com Yaya, dança Janjão com Raquel e eu com Ciá. Vamos dançar, que eu quero ver, vai a voar. Simbora, que eu quero ver, vai a voar. Segura. Olha pro céu, meu amor, vê como ele está lindo. Olha pra aquele balão multicor, como no céu vai subindo. Foi numa noite igual a essa que tu me deste o teu coração. O céu estava azul em festa, pois era a noite de São João.